Aqui tudo acaba em Brasília, na justiça, independente se começa no Tribunal do Estado ou no Tribunal Federal, tudo acaba no mesmo ralo que é o STF. Porque a sorte do Alexandre de Moraes é que ele não tentou dar o golpe, ele conseguiu. Ele conseguiu dar o golpe de Estado. O STF conseguiu dar o golpe de Estado. Porque se você olha o Estado Democrático de Direito brasileiro, ele é composto na Constituição como uma federação. E a federação, ela dá competências exclusivas para os entes da federação. E para os estados, ela dá competência de decidir sobre o ITCMD, por exemplo. O ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa Mortes. Você morreu, vai receber a herança, vai receber algum legado. É o Estado que define o ITCMD. Mas não, o STF ele quer arrebentar também este item do federalismo brasileiro. A Suprema Corte vai começar a analisar na próxima semana se o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação, o ITCMD, deve ser cobrado tanto sobre o Plano Gerador de Benefício Livre, o PGBL, quanto sobre o Vida Gerador de Benefício Livre, o VGBL, em caso de falecimento do titular. Atualmente, algumas regras são conflitantes nos estados. Ora, óbvio, se a competência é dos estados, é óbvio. E o assunto é discutido na regulamentação da reforma tributária, que é isso que também acabou, né? Arregaçou o federalismo do Brasil essa reforma. O caso chegou ao STF devido a uma lei do Rio de Janeiro que autorizava a cobrança nos dois planos de previdência privada. A Corte, no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro falou que era inconstitucional a lei do Estado, aí subiu para o Supremo. Aí o Toffoli decidiu que tem que ter repercussão geral, ou seja, tem que valer no país inteiro para uniformizar o entendimento do ITCMD. Ora! Pavinato, do ponto de vista técnico, na minha opinião, é errada a cobrança desse imposto sobre os planos de previdência. Por quê? Porque previdência tem natureza de seguro. Então a pessoa morre, a família receberia um seguro, que nada mais é do que o dinheiro que está lá no PGBL ou no VGBL, e, portanto, se você tributa, você está considerando isso como herança. Eu, na minha opinião, acho errado. É mais uma tentativa dos governadores de arrecadarem mais. E cá entre nós já estamos cheios de pagar imposto. Então, o Supremo vai decidir isso. Eu quero lembrar aqui que em 2021, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, já tinha decidido que era errada a cobrança do imposto, porque exatamente com esse argumento que eu disse, não tem natureza de herança, tem natureza de seguro. Espero que pelo menos o Supremo Tribunal Federal, que adora governar o Brasil, que o faça a favor do contribuinte e não dos governadores. Olha, tem mais uma tem mais uma charge bonita, é do Supremo. Ainda retornando no assunto anterior, dá uma olhada, eu fiz uma charge aqui também pro Oeste, bom, são todas praticamente pro Oeste. Dá uma olhada que a mão da direita é a mão do, tá ali com, né, o terno preto. Tá escrito STF ali na como fala? Como chama aquela? Na abotoadura. E a mão esquerda tem, bom, dá para saber de quem que é essa mão, não tem um dedo. De quem será? Então, e o que acontece? Que a gente tava falando era assim, desse poder extremo que o STF agora está conseguindo, inclusive, não sei se foi ou não, mas assim, foi eleito o nosso presidente que está agora no poder, uma mão lava a outra. Uma mão lava a outra. Literalmente uma mão lava a outra, inclusive está bem suja ali, as coisas vão acontecendo, a gente já sabe por quê. Então, era só para retomar um pouquinho do assunto anterior, que eu queria trazer essa charge que tinha absolutamente tudo a ver com aquilo que a gente estava falando. De quem é essa mão aí? A primeira a gente sabe quem é. Então. É padrão universal? É padrão universal, ele pode ser. Por que você excluiu a Carmen Lúcia? Então, é um juiz. Tá vendo? É um juiz. Você pode escolher se é dele, dela ou deluxe.
Você Então, devia pintar a unha, passar um esmaltinho na então, unha. mas é que precisa de tanto Tinder para tirar tanta sujeira que até o esmalte sai. Já saiu, tá certo. E talvez também ela assuma identidades diferentes, né? Essa mão, uma hora ela é uma, outra hora ela é outra. Exatamente. Creolina não tira? Hein? Lembra da creolina? Usou muita creolina, hein, professor? Pô, usei bastante, eu limpa mesmo. Então, e na sequência, eu pedi para o Alemão também Na postar sequência. outra que eu mandei agora para ele, porque eu acho que à medida que as coisas vão vindo, eu vou lembrando de Rubinho Barrichello, charges. pode pôr a próxima. Charles estão colocando. Que então, por exemplo, por que esse imposto tão carregado no imposto de heranças? E, obviamente, tem outros países que cobram até mais do que o nosso, mas pelo menos eles retornam para a gente alguma coisa do imposto que nos é cobrado. Aqui eu acho que é uma das que eu fiz um tempão atrás e a gente vê que o cofrinho somos nós, né? Somos nozes. E nós. ele está sempre querendo um pouquinho mais. E Tem muitas essa mais charge também depois. poderia ser chamada de o quebra-nozes. O quebra-nozes. Nutcracker. Nutcracker. Hein, professor? Que notícia, hein? STF vai decidir sobre tudo. Vai decidir sobre o aborto, sobre drogas, decide sobre o ITCMD, decide qualquer coisa ele pode decidir. Ele já governa, como o Arthur falou, ele legisla, como nós verificamos, ele policia, curiosamente, porque ele começa investigações. Olha, poucas vezes nós vimos na história dos países uma instituição que consegue convergir tantos poderes e tantas funções ao mesmo tempo. Eu acho que é a primeira, né? Acho que eles merecem aumento de salário, hein? Sim, uma questão eu de acho que é justiça. pouco. Mas nós vamos chegar nesse ponto na sequência. Estão trabalhando demais. Não, aí você para ver do fundo E do fazem coração. amor, com a população. Só que fazem amor de maneira não consensual. Do fundo, do fundo do coração, por exemplo, quando você dá uma olhada, para começar, não deveria haver imposto sobre herança, não deveria haver imposto sobre doação de bens, só deveria haver imposto sobre a renda. Ponto final. E ainda assim, calculando aquilo que é necessário dentro de uma máquina administrativa enxuta. Uma vez você citou, Geisiane, maravilhosamente bem. Não tem como você pensar isso e não acabar fizer uma reforma administrativa. Uma máquina administrativa bem enxuta para verificar com atribuições específicas para a União, por uma razão muito simples. A menos que eu esteja enganado, nós somos uma federação, como disse certa vez o Serra, né, os Estados Unidos do Brasil. Deveríamos voltar a ser Estados Unidos do Brasil e não Federação Brasileira, porque federação já não existe mais, é um Estado unitário. Então, Nós viramos uma federantina, né, na verdade. Federantina. Uma federantina. É possível mesmo, e vou te dizer... É a mistura de federação com fedentina. Nós temos voltar a ter uma federação. E para ter uma federação, deveria ser dado quase nada para a União. Brasília deveria ter, inclusive, deveria pedir esmola. Sabe o que acontece hoje? Que os governadores vão lá se ajoelhar, se humilhar prefeitos para as autoridades. Eles é que deveriam ir nos seus respectivos estados e o presidente deveria ir em cada estado pedindo, pelo amor de Deus, que o ajude e justificando. Por exemplo, nós precisamos reforçar nossas Forças Armadas, porque pode ter uma guerra lá no norte, no Essequibo, e aí o Brasil precisa pelo menos botar soldado lá, porque se a gente não colocar soldado, você não irá. E nós precisamos ter soldados treinados. Seria apenas isso. Agora Forças você fala Armadas, no Brasil, política precisa externa e botar moeda. soldado lá, vai alguém das Forças Armadas soldar. Simples. Soldar alguma Enxuto. coisa. Fazer soldagem. Nós deveríamos ser como nos Estados Unidos. Quem governa, antes de chegar a essa esquerda que chegou, quem governa nos Estados Unidos, ou governava, eram os estados. Ninguém governava, eram os estados que governavam. Cabia à União lá apenas tratar da moeda, tratar da defesa e tratar da política externa. Uma política externa que precisava ser autorizada, em certo sentido, até pelo próprio Congresso. Porque o Congresso representava os estados, não é nem o povo, representava os estados. Deveríamos ter isso aqui também. Agora, enquanto a gente tiver, nós vamos ter uma engenharia institucional que propicia um cara tá, Simoa? E as leis federais, né? Porque tem os casos de não competência. Por exemplo, um cidadão de Nova York, ele agride um cidadão de New Jersey, mas no estado do Texas.
Né? Tem que ser uma corte federal para julgar, porque nenhuma corte estadual tem competência sobre nenhum dos dois e as leis estaduais não se aplicam sobre nenhum dos dois, então tem que ser o conjunto de leis federais. É uma beleza institucional a federação. Aqui no Brasil, porque lá, você pega um estado, tem a justiça do estado. A justiça a justiça estadual no Brasil é um arremedo, é uma enganação, é um engana-trouxa, porque tudo acaba em Brasília. Tudo vai para STJ, para STF. Então é a mesma coisa que nada. Não, a justiça estadual nos Estados Unidos não. Começou na justiça estadual, acabou na Suprema Corte do Estado. Não vai para a Suprema Corte de Washington. Sabe de nada, inocente. Não vai para a Suprema Corte. O Estado de lá tem o Código de Trânsito do Estado, tem o Código Penal do Estado, tem o Código Tributário do Estado, tem as leis comerciais do Estado, tem as leis civis do Estado tem sua fonte de renda do Estado, tem seu sistema de arrecadação, tudo começa e termina dentro do Estado. É isso mesmo. Eles têm a sua Suprema Corte. Cada estado tem a sua Suprema Corte e só vai para a Suprema Corte norte-americana se houver algum problema de incompatibilidade ou uma falha, porque você pode recorrer. Mas o que normalmente a Suprema Corte dos Estados Unidos faz? Eu não vou me meter contra a Suprema Corte do Estado X. Exatamente. Ele tem a Constituição dele. E aqui não, aqui fica esta verdadeira putaria que chamam de federação, mas não é ver essa reforma tributária. Sabe a nesguinha de federação que o Brasil tinha? A competência tributária de cada estado. Tirando isso, aqui o Código Civil Nacional, Código Penal Nacional, Código de Trânsito Nacional, Código Tributário Nacional, Código Comercial é nacional. Aqui tudo acaba em Brasília, na Justiça, independente se começa no Tribunal do Estado ou no Tribunal Federal, tudo acaba no mesmo ralo que é o STF. Então não tem nada de federação aqui, a não ser a questão da exclusividade da competência tributária, que a reforma tributária arrebentou. Uma reforma totalmente inconstitucional, mas como é para servir os nossos deuses no Palácio de Versailles, da nossa Maria, é a lua, é o sol, é a Janja Antonieta, então vai lá, é uma forma de arrecadar.